Seja bem-vindo ao Último VHS, onde clássicos inesquecíveis e filmes que o tempo quase apagou ganham uma nova sessão. Já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual filme você quer ver por aqui. Compartilhe com quem também gosta de resumos de filmes. Então prepare-se, porque hoje é dia do filme Não Adormeça, de 1982. Che fai lì impalata? Su, Mary! Mary sa che un terribile maleficio l'aspetta. E allora avanti. Uccidimi. Uccidimi. Mary è preda del demonio. Mary è convinta che Jennifer sia viva. Sei morta! No! È viva ed è il demonio. Non andate a dormire. Venerdì, 20:30, Italia 7. Após a morte trágica da irmã mais velha, uma família tenta recomeçar a vida em uma nova casa, acreditando que o pior já ficou para trás. Mas, para Mary, a filha mais nova, algo continua errado. Vozes estranhas começam a surgir durante a noite, objetos se movem sozinhos, e a presença da irmã morta parece cada vez mais próxima. Enquanto os pais tentam ignorar os acontecimentos, Mary mergulha lentamente em um pesadelo psicológico onde realidade e sobrenatural começam a se misturar. O medo cresce dentro da casa, e o que parecia apenas trauma pode esconder algo muito mais sombrio. Entre sombras silenciosas, aparições perturbadoras e uma atmosfera sufocante típica dos terrores psicológicos dos anos 80, Não Adormeça transforma o ambiente familiar em um lugar de paranoia constante, onde dormir pode significar perder completamente o controle da própria mente. Existem filmes feitos para televisão nos anos 80 que carregam uma atmosfera muito própria. Eles não tinham os grandes orçamentos do cinema, nem efeitos extravagantes, mas compensavam isso criando tensão através do silêncio, da sensação de isolamento e daquele medo estranho que parece invadir a casa inteira aos poucos. E Não Adormeça, lançado em 1982, é exatamente esse tipo de filme. Um terror psicológico esquecido por muita gente, mas que merece ser redescoberto por qualquer fã das produções obscuras daquela década. Assim como outros clássicos feitos para a TV, como Dark Knight of the Scarecrow, de 1981, Salem Slot, de 1979 e The Midnight Hour, de 1985. Esse filme aposta muito mais na atmosfera do que violência explícita. E talvez seja justamente isso que faz ele funcionar tão bem até hoje. Existe um desconforto constante em cada cena, como se algo estivesse errado desde o começo, mesmo quando aparentemente tudo está normal. A história acompanha uma família tentando reconstruir a própria vida depois de uma tragédia terrível envolvendo a filha mais velha. Para fugir das lembranças dolorosas, eles se mudam para uma nova casa buscando um recomeço. Mas rapidamente percebemos que o trauma daquela morte ainda continua presente, principalmente na mente da pequena Mary, a filha mais nova. No início, Mary parece apenas uma garota sensível lidando com o luto, mas o comportamento dela começa a mudar de maneira inquietante. Ela passa a conversar sozinha, agir de forma estranha e demonstrar um apego perturbador à irmã morta. Aos poucos, o filme vai criando aquela dúvida clássica dos melhores terrores psicológicos. Existe realmente algo sobrenatural acontecendo, ou tudo está ligado ao estado emocional daquela família destruída? E o mais interessante é como Não Adormeça transforma situações comuns em cenas desconfortáveis. Corredores silenciosos, quartos escuros, conversas durante a madrugada, tudo ganha um peso estranho. A direção trabalha muito bem os enquadramentos do silêncio, criando uma sensação constante de ameaça invisível. A jovem protagonista entrega uma atuação surpreendentemente intensa para um filme televisivo. Existe algo profundamente perturbador no olhar dela durante várias cenas, principalmente quando começa a agir como se estivesse sendo guiada pela irmã morta. E o filme usa isso muito bem, porque nunca entrega tudo de forma exagerada. O medo aqui nasce da dúvida e da tensão psicológica.
Conforme a história avança, os acontecimentos dentro da casa ficam cada vez mais perigosos. Pequenos acidentes começam a acontecer, as tensões familiares aumentam e a presença da irmã falecida parece se tornar mais forte a cada noite. E existe uma sensação crescente de que aquela família está caminhando lentamente para uma nova tragédia. O clima do filme lembra muito aqueles pesadelos silenciosos típicos dos anos 80, onde o horror parecia surgir dentro da própria rotina. Não existem monstros correndo pela casa, nem cenas exageradas de sangue. O terror está nos detalhes, nos olhares, nos sussurros, nos sonhos e principalmente na paranoia. E talvez esse seja o maior charme de Não Adormeça. Ele parece um drama familiar sombrio que lentamente vai sendo consumido pelo terror psicológico. Quanto mais o filme avança, mais desconfortável ele fica. E quando percebemos, já estamos presos naquela atmosfera pesada junto com os personagens. Mesmo sendo uma produção feita para televisão, o filme possui uma identidade visual muito forte. A iluminação escura, os quartos silenciosos e a sensação constante de vazio criam uma estética extremamente marcante. É aquele tipo de terror que não depende de sustos rápidos, mas sim de uma tensão crescente que vai sufocando aos poucos. Outro detalhe muito interessante é como o filme trabalha o medo infantil. Mary não parece apenas traumatizada. Em muitos momentos, ela transmite a sensação de estar sendo manipulada por algo invisível. E isso deixa várias cenas ainda mais perturbadoras, porque nunca sabemos até onde vai o psicológico e onde começa o sobrenatural. Existe também um clima muito forte de tragédia familiar pairando sobre toda a narrativa. Os pais parecem emocionalmente destruídos, tentando fingir normalidade enquanto a casa lentamente mergulha no caos. Isso deixa o filme mais pesado emocionalmente, porque não estamos apenas vendo pessoas sendo assustadas, estamos vendo uma família desmoronando diante dos próprios traumas. E isso é algo que muitos filmes modernos acabam esquecendo. Nos terrores antigos feitos para a TV, o medo normalmente vinha das emoções humanas: culpa, perda, luto, isolamento e paranoia. O sobrenatural funcionava quase como uma extensão desses sentimentos. Não Adormeça entende isso perfeitamente. Além disso, existe uma sensação constante de pesadelo em toda a narrativa. Mesmo durante cenas aparentemente calmas, o filme transmite a impressão de que algo terrível está prestes a acontecer. Essa tensão silenciosa é justamente o que transforma a experiência em algo tão marcante para fãs de horror psicológico clássico. Para fãs de terrores esquecidos dos anos 70 e 80, Não Adormeça é uma descoberta fantástica. Um filme que muita gente nunca ouviu falar, mas que consegue entregar uma experiência muito mais perturbadora do que várias produções famosas da época. É um daqueles casos onde o simples acaba funcionando melhor justamente porque parece real. E quando o filme finalmente chega aos momentos finais, tudo ganha um tom ainda mais sombrio. As revelações psicológicas, o estado emocional da família e a presença constante da morte transformam o encerramento em algo inquietante e melancólico ao mesmo tempo. Não Adormeça talvez não seja lembrado como um dos grandes clássicos do terror dos anos 80, mas deveria ser muito mais comentado. Porque por trás da aparência simples de um telefilme antigo, existe uma história pesada, desconfortável e surpreendentemente eficiente. Um verdadeiro pesadelo silencioso escondido na televisão daquela década. Dennis Weaver foi um daqueles atores extremamente versáteis que marcaram o cinema e a televisão americana principalmente entre os anos 60 e 80. Com um estilo muito humano e expressivo, ele conseguia funcionar tanto em filmes de suspense quanto em dramas, faroestes e produções policiais. Muitos fãs de terror e thrillers antigos lembram dele principalmente por transmitir aquele ar de homem comum colocado diante de situações perigosas, psicologicamente intensas. Além do cinema, Dennis Weaver teve enorme presença na televisão americana, participando de diversas séries clássicas da época. Obsessão Sinistra, 1971. Misturando terror psicológico, musical e suspense, o filme apresenta uma atmosfera extremamente estranha e desconfortável.
A trama acompanha uma jovem envolvida em uma série de acontecimentos perturbadores ligados a um ambiente decadente e misterioso. É uma produção obscura dos anos 70, carregada daquele clima experimental típico do período. Encurralado, 1971. Considerado um dos maiores thrillers feitos para a televisão de todos os tempos, o filme dirigido por Steven Spielberg acompanha um homem comum perseguido por um caminhão misterioso em estradas desertas. Dennis Weaver praticamente carrega o filme inteiro sozinho, entregando uma atuação intensa e desesperadora. A tensão cresce cena após cena, transformando algo simples em um verdadeiro pesadelo psicológico. A Man Called Sled, 1970. Nesse faroeste com forte influência de ação e aventura, acompanhamos um grupo de criminosos tentando roubar uma fortuna escondida dentro de uma prisão militar. O filme possui aquele clima seco e violento típico dos westerns do início dos anos 70, trazendo personagens ambíguos e um ambiente brutal marcado por traições e ganância. A Mentira, 1987. Já nos anos 80, Dennis Weaver apareceu nesse drama focado em conflitos emocionais, relações familiares e segredos do passado. O filme trabalha muito mais o lado humano dos personagens, explorando culpa, sofrimento e decisões difíceis que acabam afetando profundamente a vida de todos ao redor. Rolling Man, 1972. Misturando thriller e drama, o filme acompanha um homem tentando sobreviver em meio a uma jornada marcada por violência, vingança e tensão emocional. Com um forte clima de estrada e personagens moralmente abalados, a produção carrega bastante da estética crua e pessimista típica dos thrillers americanos dos anos 70. Valerie Harper foi uma atriz muito conhecida da televisão americana, especialmente entre os anos 70 e 80. Ela conquistou enorme popularidade por sua presença carismática e natural em séries de TV, mas também participou de diversos filmes dramáticos e produções feitas para a televisão. Valerie tinha um estilo de atuação muito humano e emocional, conseguindo transmitir vulnerabilidade e força ao mesmo tempo, algo que ajudou bastante em papéis ligados a dramas familiares e histórias psicológicas. A Caixa de Surpresas, 1980. Esse drama trabalha relações emocionais delicadas envolvendo família, sentimentos reprimidos e mudanças inesperadas na vida dos personagens. O filme possui aquele clima sensível típico das produções televisivas do início dos anos 80, focando muito mais no desenvolvimento emocional do que em grandes acontecimentos. Night Drive, 1977. Misturando terror psicológico e drama, o filme acompanha uma viagem noturna que lentamente se transforma em uma experiência angustiante e perigosa. Com clima sombrio e sensação constante de tensão, a produção aposta naquele medo silencioso típico dos thrillers televisivos dos anos 70. An Invasion of Privacy, 1983. Nesse drama intenso, Valerie Harper participa de uma história marcada por conflitos pessoais, segredos e invasões emocionais que afetam profundamente os personagens. O filme explora temas como confiança, privacidade e relações familiares abaladas por trauma e pressões psicológicas. A Idade do Lobo, 1990. Misturando romance e drama, o filme apresenta personagens enfrentando mudanças emocionais profundas enquanto tentam lidar com o amor, amadurecimento e dores do passado. A produção possui um tom melancólico e bastante humano, focando mais nos sentimentos dos personagens do que em grandes acontecimentos externos. The Loving Stopped, 1981. Esse drama televisivo aborda o desgaste emocional dentro de um casamento e as consequências que isso provoca em toda a família. O filme trabalha temas como separação, sofrimento emocional e reconstrução pessoal, trazendo atuações fortes e um clima bastante intimista típico das produções dramáticas da época. Marilyn Coleman participou de diversas produções entre os anos 70 e 80, aparecendo principalmente em filmes voltados para a televisão, thrillers policiais e comédias.
Mesmo não sendo um dos nomes mais famosos da época, ela construiu uma carreira ligada a produções bastante variadas, transitando entre suspense, humor e dramas urbanos que marcaram aquele período do cinema americano. O que vai ser agora? 1977. Essa comédia mistura humor e situações absurdas em uma narrativa cheia de confusões e personagens excêntricos. O filme segue aquele estilo de farsa típico dos anos 70, apostando em diálogos rápidos, situações exageradas e críticas leves ao cotidiano e aos relacionamentos. A Procura de Mr. Gobar, 1977. Um thriller policial psicológico bastante sombrio para a época. A trama acompanha uma professora vivendo uma vida dupla nas noites da cidade, mergulhando em relacionamentos perigosos e ambientes cada vez mais destrutivos. O filme ficou conhecido por seu clima pesado, urbano e extremamente desconfortável, explorando solidão, desejo e violência de maneira intensa. Aimigona Jitiusuka, 1988. Misturando ação e comédia, o filme funciona como uma grande sátira dos filmes policiais blaxploitation dos anos 70. Repleto de humor exagerado e referências ao cinema de ação clássico, a produção se tornou cult entre fãs de comédias absurdas dos anos 80. Plantão Policial, 1982. Esse thriller de ação mergulha no ambiente violento das ruas e no cotidiano tenso das forças policiais americanas. Com perseguições, conflitos urbanos e clima sombrio, o filme segue a linha dos policiais realistas e agressivos que ficaram populares no começo dos anos 80. Além das Fronteiras do Lar, 1972. Misturando fantasia e comédia, o filme apresenta situações incomuns envolvendo família, sonhos e elementos quase surreais. A produção carrega aquele clima leve e imaginativo típico de algumas comédias familiares do início dos anos 70, equilibrando humor e fantasia de forma descontraída.